Olá, começando mais um Hiper Business na programação Canal 20 para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Hoje estamos recebendo Paulo César Garcia Lopes, ele que é o presidente do Sincovarp, Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto, tomou posse recentemente e vamos falar sobre as perspectivas para o comércio de Ribeirão e principalmente sobre as oportunidades com a Copa do Mundo. França vindo para Ribeirão, ficando por aqui, muitas coisas boas que podem acontecer e grandes oportunidades. Paulo, obrigado pela presença aqui no Hiper Business. Você que acabou de suceder o senhor Pedro Além, que também já esteve aqui no nosso programa, mas assumindo o Sindicato do Comércio Varejista, que é a entidade mais representativa e a mais legitimada para representar o comércio varejista de Ribeirão Preto. E tem aí um novo cenário para o comércio, para a economia brasileira. Como é que você vê o horizonte do comércio aqui de Ribeirão e da região com o atual cenário? André, a expectativa é positiva. A gente teve os últimos 2 anos a economia considerando andando de lado e a gente vê esses eventos em sequência, né? Um ano com vários eventos que em Ribeirão Preto já está no calendário previsto, como o AgriShow, como Feira do Livro, como os eventos naturais. Esse ano, com a vinda da Copa do Mundo para o Brasil e a gente sendo subsede de uma seleção importante como a França, e a gente sabendo que no estado de São Paulo várias outras seleções do mundo inteiro estarão em outras cidades aqui próximas no estado, a gente acredita que há um potencial da gente aumentar o faturamento das empresas, aproveitando esse momento único que é a Copa do Mundo, que com certeza vai demorar para ocorrer no Brasil novamente. Ah, com certeza, que eu acho que também com os protestos que temos aí em relação à Copa, o povo brasileiro não vai deixar que ela se repita tão cedo no Brasil. Mas esperamos que seja uma boa Copa para a seleção brasileira, né? Sim. E para o país também, de uma forma geral, para que todos possam ganhar e o país ter pelo menos um aquecimento da economia e que isso se reflita bem aqui em Ribeirão Preto. Agora, Paulo, para que isso se efetive de uma forma bastante interessante para Ribeirão, o calçadão precisa voltar ativa, né? Entre aspas, o voltar ativa. Com certeza. A gente está aguardando com ansiedade o final dessa obra. A gente sabe que o poder público está fazendo esforço no sentido de agilizar a entrega dessa obra. Estão prometendo para o final do ano que esteja totalmente concluída essa obra. E a gente vê com muita ansiedade isso, em função de que o centro de Ribeirão Preto é um centro atrativo, né, em relação à região, inclusive. A gente tem ali um Quarteirão Paulista, que é um cartão postal de Ribeirão Preto, e a gente sabe que muita gente vem a Ribeirão Preto por causa desse centro histórico. E a gente está ansioso para que termine essas obras, porque a gente sabe que no projeto realmente vai ficar muito bom. Qual é a temperatura entre os lojistas? O que você sente, você que tem um comércio também no centro da cidade, em relação às expectativas aí do comércio? Os lojistas sofreram bastante nesse período, porque é uma obra que quando começou a ver o que tinha por baixo, né? É uma área da cidade muito, muito antiga e não havia muita adaptação em relação a... Não era tão simples assim, né, Paulo? Isso. Cada vez que abria, achava uma novidade. Então, o mesmo pessoal que está muito acostumado com esse tipo de obra apanhou bastante, né? E com certeza isso atrasou muito as obras. E o lojista foi o mais prejudicado, porque com certeza ele perdeu um pouco no movimento, porque ficou um período ali de muita bagunça no centro, né? E a gente sempre fiscalizando, acompanhando a obra, as entidades todas ali no centro acompanhando a obra. E eu acho que daqui para frente, acho que agora sim, a gente vê com bons olhos que já vai trazer o retorno esperado. Mas o Sincovarp apoia a revitalização. Sim, sim. Eu acho que isso tem que acontecer, né, Paulo? Sim, a gente tem um centro aí que precisava ter essa revitalização. A gente trabalhou muito em cima dessa palavra nos últimos anos, né? Isso foi uma reivindicação também antiga do próprio Sincovarp. Isso. Né? O Sincovarp, as outras entidades trabalharam muito em cima disso, pressionando o poder público para realizar e agora vai realizar finalmente. Então a gente está com muita ansiedade para que a obra conclua e a gente atinja os resultados esperados, que é a volta de um movimento mais pujante no centro comercial de Ribeirão. Bom, o Sincovarp está presente onde tenha um estabelecimento comercial em Ribeirão Preto e em quantas outras cidades? 42 cidades. 42 cidades. Quer dizer, é uma representatividade muito grande, muito importante.
Sincovarp, que é ligado à FEComércio. Isso, né? a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado de São Paulo. É a entidade maior do comércio, né? A gente tem outras entidades aí que também representam o setor de comércio, serviço, indústria, agronegócio, mas o comércio quem representa realmente é o Sincovarp. A gente sabe, por exemplo, que o centro é o grande tradicional de comércio em Ribeirão Preto, isso é centenário, né? É secular, digamos assim. Sabemos também que os shoppings hoje, já numa história mais recente, se tornaram também pontos de grande movimentação e de procura, por todos os motivos que a gente já conhece, mas temos o comércio de rua também nas regiões da cidade, né? Norte, sul, leste, oeste, boulevard, que não está no centro, mas que está pertinho. Ou seja, temos os corredores comerciais que também devem ter reflexos positivos nesse ano com a alavancagem da Copa do Mundo. Você enxerga isso também nos comércios de bairro? Com certeza. Eu acho que nós temos uns centros comerciais nos bairros muito fortes, os bairros cresceram muito, têm suas peculiaridades. Os bairros são muito fortes em relação à atração, inclusive não só para o próprio bairro, como cidades da região. Vêm alguns bairros fazer compras. Então a gente sabe que os shoppings se instalaram aqui porque foi feito um estudo, não é à toa que eles estão aqui. A cidade comporta esse número de shoppings e eles estão satisfeitos com certeza. A cidade e a região, aqui. né? Isso. Muito pela região também que eles vieram. Mesmo as cidades da região tendo shoppings, construídos seus shoppings, ainda assim a força do que os shoppings têm em Ribeirão Preto e o comércio tradicional ainda é muito forte, que atrai muita gente da região. Eu queria fazer um link da nossa conversa, Paulo, com o mercado imobiliário. Nós temos um contato muito interessante com um arquiteto urbanista aqui de Ribeirão, que projetou vários empreendimentos aqui na cidade, o nome dele é Silvio Contarte. E ele, conversando com ele me disse uma frase ali muito interessante, falando sobre Ribeirão, sobre a expansão de Ribeirão. A tendência é que as pessoas busquem cada vez mais, com a cidade crescendo demais, com o tempo corrido, as pessoas tendo uma vida corrida, né? Trabalho corrido, tal, filho, escola, aquela coisa toda, que as pessoas tendem a buscar as suas necessidades próximos de onde elas trabalham ou de onde elas moram, né? E ele citou uma frase muito interessante que é a seguinte, que é a criação, uma tendência de criação de novos centros para novos bairros. Então, tantos empreendimentos que surgem por aí, com unidades comerciais, ou para comércio ou para serviços, sejam terrenos para que seja feita a construção, ou unidades prontas em prédios comerciais, em condomínios de casas prontas, enfim, para atender essas necessidades todas. E há uma avaliação de que, somadas essas unidades lançadas para comércio e serviços nos últimos 4 anos em Ribeirão, equivaleriam aí a mais um shopping center, entre aspas, pulverizadas pela cidade, mas somando todas em unidades de comércio e serviços. Quanto mais unidades, comércio mais forte, com certeza, é melhor para a cidade? Sim, eu acho que é o mercado de conveniência, né? Eu acho que esses novos lotes que estão sendo construídos, novos bairros residenciais, com seus centros comerciais próprios, é muito importante, porque a pessoa não tem condição de morar num condomínio longe e toda hora para sair para comprar um pão numa distância grande, por exemplo. Então, a gente sabe que esse comércio está sendo fortalecido e as empresas estão também já se multiplicando. Hoje, pode ver que um lojista dificilmente fica com uma loja só, ele tem 2, 3, 4 lojas. Então, as próprias franquias as também. As próprias franquias, né, estão se proliferando e o mesmo pequeno comerciante está começando a abrir novas empresas, né, filiais, para atender esses mercados. Então, desde um mercado tradicional, um mercado maior num bairro, como um mini mercado, como você colocou, em relação a pequenos centros comerciais, nesses loteamentos, com certeza vamos ter muita novidade e o comércio vai crescer muito nesse sentido. Mas é padaria, é escola de inglês, é escolinha infantil, tantos, né, locadora, academia, é uma infinidade de possibilidades. E esse espaço vai ser ocupado por quem for empreendedor, como você destacou. A pessoa já está sentindo que dá para empreender e para ampliar e buscar novos nichos em novos bairros com adensamento suficiente, onde há demanda, né? Exato. E aí eu pergunto para você, o comerciante de Ribeirão Preto tem no seu DNA o empreendedorismo? Lembrando que o Sincovarp faz parte de um movimento com outras entidades
muito forte desses últimos anos, é que tem o Sebrae encabeçando, né? Para estimular o empreendedorismo, não só os novos negócios, mas a ampliação dos já existentes. Na sua opinião, o comerciante ribeirão-pretano, o lojista ribeirão-pretano, ele tem o perfil empreendedor? Ele está caminhando para esse lado, Paulo? Tem sim. Eu acho que a gente acompanha nas próprias entidades os eventos que a gente traz de capacitação, vai o funcionário do lojista e vai o lojista junto. Ele está preocupado que o mercado mudou. Hoje não é um simples atendimento de balcão, hoje ele é um consultor no ramo que ele for. Se ele for da moda, tem que ser um consultor da moda. Se ele for vender de imóveis, tem que ser um consultor imobiliário. Se ele for da parte de alimentação, a palavra consultoria hoje é muito forte. Então, há uma necessidade premente, todo mundo reclama do problema da capacitação, desde o pequenininho, do médio e do grande. Então, com certeza, a gente vê essa mudança do comerciante, né? Houve uma mudança no comércio. O comerciante está mais ousado. Está. O cliente também está mais ousado, porque hoje o cliente é mais esclarecido, ele não só compra mais por impulso, como antigamente. A propaganda hoje tem que ser muito bem feita, né? E se o cliente ele compra numa loja que só tem no centro, mas ele mora lá na Lapa, por exemplo, perto dos Campos Elíseos, ou mora no Quintino, ou mora no Ipiranga, ou no Sumarezinho, ele, se tivesse essa loja lá perto, ele iria nessa loja. Sim. Né? Então, a própria exigência do cliente, na tendência de estilo de vida do cliente, está fazendo com que as pessoas sejam empreendedores. Porque quem não aproveita a oportunidade, não ocupa o espaço que está aí, né? Outro vem e ocupa. Exatamente. O cavalinho passa arriado, se ele não monta, outro monta. É por isso que vários lojistas tradicionais estão ampliando sua loja, transformando em pequenas redes, né? Você vê desde uma salgaderia, uma loja de cosmético, uma loja de roupas, serviços de serviços mesmo, né, de manicure, pedicure, padarias, né, tem filiais. A gente está observando isso, um nome forte se subdividindo na cidade em vários pontos comerciais e não um só, como antigamente. Paulo, vamos para o nosso intervalo. Sim. Hiperbusiness volta em instantes. Há 2 anos, a Nona Enxovais vem inovando no mercado de cama, mesa e banho e decoração. São artigos de qualidade com preços e condições imbatíveis. Na Nona, você pode parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros. Com estacionamento próprio, a loja funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde. A Nona Enxovais fica no Boulevard, Rua Garibaldi, 1376. Visite também a loja virtual e faça suas compras online, nonaenxovais.com.br. Estamos de volta com o Hiperbusiness e continuamos a nossa entrevista com Paulo César Garcia Lopes, novo presidente do Sincovarp, Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto e região. Estamos falando sobre as perspectivas do comércio para esse ano, sobre as oportunidades na Copa do Mundo, lembrando que a França estará aqui em Ribeirão Preto durante o Mundial da FIFA. Paulo, falando um pouco mais agora a respeito dessas oportunidades para a Copa do Mundo. Eu sei que existe um movimento do qual o Sincovarp participa até como protagonista, por ser a entidade máxima do comércio para Ribeirão Preto e região, e um movimento para qualificar o comércio, não só para o atendimento, mas também para a comunicação, para que o comércio possa aproveitar as melhores oportunidades com a vinda da França. Aí leia-se, turistas da França, torcedores, imprensa, autoridades da França e brasileiros curiosos da região, de outros lugares, ou fãs da seleção francesa que podem desembarcar em Ribeirão Preto para fazer essa cobertura e movimentar a nossa cidade economicamente falando. Como está acontecendo esse trabalho e esse projeto, Paulo?
Olha, a gente tem as entidades parceiras desse projeto de aproveitar esse momento único que é a Copa do Mundo no Brasil e da gente ter o privilégio de ter a França aqui, a seleção da França, como subsede em nossa cidade. As entidades, capitaneado pelo SEBRAE e com apoio do SENAC e do SESC, e a gente tem um programa em andamento. As entidades, a Associação Comercial e Industrial também participando disso, da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, do Sindicato de Turismo. Então, são várias entidades trabalhando ao mesmo tempo. Então, a gente agora, no dia 16, vai fazer esse evento de conclamar os lojistas que queiram entrar nesse programa, que o SEBRAE está capitaneando, e a gente vai ter muita novidade. Uma das novidades é justamente o lojista se preparar para os estrangeiros que estarão aqui na região. Então, vai haver um curso de capacitação curto, de entender como que é a cultura um pouco do francês, né? O SENAC vai dar uma palestra sobre isso, e o SEBRAE vai dar uma consultoria muito grande nessa parte de oferecer, por exemplo, cardápios em mais de um idioma, né? Preparar... Promoção de produtos e serviços. Isso. Por exemplo, turismo, né? Vai oferecer alguns roteiros, né? Para as pessoas que aqui estiverem passeando em Ribeirão Preto. Então vai ter muita novidade que está sendo trabalhada há bastante tempo já. A gente tinha uma confiança muito grande que viria uma seleção forte para Ribeirão Preto. Então, principalmente o setor de turismo saiu na frente. Eles estão mais adiantados. E a gente, o comércio, está correndo atrás para também aproveitar esse momento único e dando a capacitação que é possível nesse curto espaço de tempo que é até o início da chegada dos estrangeiros aqui para a região. E a receptividade, a movimentação do lojista de Ribeirão em relação à Copa do Mundo e a esse curso, essa perspectiva de capacitação? O pessoal está correndo atrás, está todo mundo aguardando isso? Sim, eu acho que há um otimismo muito grande. O brasileiro adora futebol, toda a Copa do Mundo é isso que ocorre. Na hora do jogo, o país para. Então é uma... E se for Brasil e França numa partida, hein? Então a gente tem Brasil, tem essa possibilidade da gente ter uma torcida dividida, né, em Ribeirão Preto, porque a gente com certeza vai acabar torcendo para os franceses, né? Mas independente disso, eu acho que o brasileiro para mesmo nesses dias dos jogos da Copa, logicamente na hora do jogo, né? Mas a expectativa é muito positiva, nesse sentido de que o brasileiro é otimista, né? Ele curte muito isso, e eu acho que esse espírito positivo vai acabar passando no sentido de a gente tentar angariar alguns negócios a mais, um plus a mais nos negócios, em função desse momento. Bom, Paulo, entrando um pouquinho agora na questão do Sincovarp, você que assumiu a presidência no último dia 31 de janeiro, né, e que já vem desenvolvendo um trabalho importante já há algum tempo nas entidades de classe. Você já esteve na ACI, não sei se você continua com alguma atuação na ACI também, no CDL, né, que é a Câmara Dirigentes Logistas. A CDL, né, a Câmara de Dirigentes Logistas, e agora você como presidente do Sincovarp, com esse foco especial e esse foco na presidência do Sincovarp, também atuando de uma forma bastante intensa. Qual vai ser a marca do Paulo? O estilo Paulo aí de conduzir o Sindicato do Comércio e de pensar ações, pensar projetos no sentido de fortalecer e melhorar o comércio de Ribeirão. Olha, a marca vai ser a marca que todo mundo está pedindo, que é da capacitação. A gente vai trabalhar muito em cima disso. A gente sempre foi muito cobrado. A gente, quando estava fora das entidades, como simples diretor, sempre cobrava das entidades isso. A gente tem uma parceira muito forte, que é a Associação Comercial, que leva muito a sério isso, o SEBRAE, que é um baita parceiro também, e a gente tem uma expectativa, nos próximos anos, a gente trabalhar muito em cima da capacitação, não só do colaborador, mas do próprio lojista, né, que precisa de se reciclar, participar de feiras. A gente vai tentar fazer algumas feiras locais, algumas novidades, algumas ideias que a gente tem aí, e com certeza a gente vai realizar ao longo desse período que a gente estiver ocupando a presidência do Sincovarp. Mas eu tenho certeza que as outras entidades também estarão conosco. A gente é parceiro, muito parceiro, tanto do CDL como da Associação Comercial, como da própria Prefeitura, nos eventos que for para fortalecer o comércio. Onde tiver o comércio, o Sincovarp está junto. A capacitação, você pensa muito nesse foco,
porque é o grande problema hoje do setor produtivo brasileiro, esse risco do apagão da mão de obra e da falta de capacitação do trabalhador. É claro que a carga tributária é outro grande problema que talvez esteja ali, pertinho da capacitação, quase que no mesmo nível, né? Que diminui a competitividade, né? A alta carga tributária, que é uma luta das entidades de classe de comércio, serviços, né? Ao longo desses anos todos. Mas você elege a capacitação como um dos principais focos do Sincovarp, por isso, porque você percebe também no comércio de Ribeirão Preto esse gargalo, essa necessidade? Sim, eu acho que a gente fez alguns eventos anteriores aí em que a gente sentia a grande preocupação da maioria dos lojistas é essa, que está se antenando nisso, que hoje o consumidor mudou o perfil, hoje ele vem muito mais esclarecido, a gente tem a internet, tem as tecnologias, a pessoa pega um celular e pesquisa no celular onde é que ele vai comprar, então hoje só o preço não é o determinante para você vender uma mercadoria, você tem que ter um bom atendimento, né? Tem que ter o pós-venda. Qualidade do produto, pontualidade na entrega. Isso. E conhecer o produto que está vendendo. Então hoje, que eu disse no início, né? O vendedor hoje precisa ser um pouco consultor. Então ele tem que se aprender, os produtos estão sempre melhorando, a tecnologia é muito rápida, né? Para você vender um celular hoje, você tem que fazer um curso. Você tem que estar muito antenado. Se você for entrar hoje nesse ramo, você tem que fazer um curso. E não é só nesse ramo, qualquer setor, seja na confecção mesmo. Você tem que ser um consultor naquele assunto para você dominar e explicar, descobrir a necessidade do seu cliente, de modo a atender a necessidade do seu cliente. Bom, além da capacitação, nós sabemos que o Sincovarp trabalha muito na questão de atender e de gerar benefícios para o lojista, né? Tanto na questão do atendimento jurídico, para demandas jurídicas, no atendimento também de buscar informações para ideias, para o marketing, para a comunicação, para a promoção dos seus produtos, enfim, né? Para a remodelação de uma loja, para a preparação de um líder, um projeto de gestão, para administrar bem a sua loja, ou seja, o Sincovarp também tem foco nessas outras áreas. E o que um sindicato como o Sincovarp, de que forma ele colabora diretamente para o lojista, além de levar essa capacitação, é claro? Isso, além da capacitação, além de estar por trás da FEComércio, trabalhando, pressionando as entidades no sentido de diminuir a carga tributária, as dificuldades que a gente tem dos impostos que são colocados num espaço curto de tempo, principalmente para o pequeno se adaptar, como esse social que está vindo por aí. Mas o foco principal realmente que o Sincovarp sempre, que o comerciante pode contar, são as convenções coletivas do trabalho, né, do comércio. A gente tem, todo ano a gente realiza essas convenções com o Sindicato dos Comerciários, né, e a gente trabalha defendendo a correção dos salários, também vendo o lado patronal, né? Isso aí é o foco nosso, todo ano a gente faz isso e é trabalhoso, é um processo que se inicia logo após o fechamento da convenção coletiva, já se inicia uma conversa, a gente sabe que o comerciário do lado de lá do balcão, que é o comerciário, que é o nosso parceiro, também quer algumas conquistas sociais, a gente começa já partindo para a próxima convenção, a negociação. Então essa negociação não é mais só no final do dissídio. Mas é uma negociação em alto nível. Sim, sim, a gente tem um relacionamento muito bom em Ribeirão Preto, é um exemplo, inclusive, muitas cidades copiam a nossa convenção, porque a gente faz uma convenção muito tranquila, a gente somos parceiros, né? Isso que é mais importante. Sempre prevalecendo o bom senso. Sempre prevalecendo o bom senso. Paulo, temos aí 1 minuto e meio para o final do programa, e eu sei que no seu discurso de posse, você falou também de um aspecto muito importante que você quer levar para a sua gestão e dar continuidade ao que vinha sendo feito também nessa linha pelo senhor Pedro Além, que fez um bom trabalho, né? Um excelente trabalho. E continua fazendo, está do meu lado. O senhor Pedro é uma pessoa boníssima, continua na diretoria, que é a união de forças. Isso. Sabemos que o comércio é é um dos pilares que sustentam a nossa economia, se não for o principal pilar da nossa economia. Haja a quantidade de empregos que a gente... Quantidade de empregos e de arrecadação e de tudo que ele movimenta, né? E o comércio forte é uma Ribeirão Preto forte e também ajuda a gerar desenvolvimento econômico e social. Sim. Eu queria que você falasse sobre esse seu olhar em relação
a construção de pontes, ou seja, a união de forças, de bons relacionamentos em prol de um comércio forte. Isso, eu disse claramente isso porque a gente não trabalha sozinho. A nível de Sincovarp, a minha diretoria vai trabalhar em conjunto, eu vou sempre ouvir os meus colegas, parceiros diretores, e também vou trabalhar em consonância com as outras entidades de Ribeirão Preto, Associação Comercial, os outros sindicatos, todas as entidades, a Prefeitura Municipal, através das suas secretarias. Então, a ideia é uma união de forças para conseguir melhorias para o empresariado da cidade. Essa é a principal peça, né? O objetivo nosso é a união de forças. Esse é o objetivo maior da minha administração nesse próximo período que se inicia. Tendo a capacitação e a qualificação como um grande anseio, se não o principal, do próprio comércio. Também é tentar atender as demandas que o comércio traz, né? É falar a mesma linguagem, né, Paulo? Essa é a ideia. Legal. Paulo, muito obrigado pela participação aqui no Hiper Business. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Sim. E boa sorte no seu trabalho à frente do Sincovarp. Obrigado, André. E você, espero que tenha gostado do programa de hoje. Até a próxima. Tchau!